Bom dia, gente linda de Praia Grande! Hoje eu vou começar a falar da arte no governo de Calígula. Como foi a arte no governo de Calígula, onde ele elegeu um cavalo como senador do seu governo. Como eu disse no vídeo passado. Como é a arte nos governos autoritários? A arte em governos autoritários, ela não é arte. Ela se transforma apenas numa ferramenta. Ela deixa a característica de autenticidade dela e passa a ser unicamente uma ferramenta na mão do ditador. Vamos falar de arte egípcia, por exemplo. Logo que a cultura egípcia começou a ser muito divulgada aqui no Ocidente, todos nós ficamos maravilhados com aquela escrita, aquelas cores, aquelas formas. De repente, se começou a compreender que eram sempre a mesma coisa. Não havia arte naquilo. Era no máximo uma caligrafia artística. Então, uma bonita caligrafia, né? Mas tudo que não podia haver ali era criatividade. Tudo que não podia aparecer naqueles painéis, naquilo dito arte, entre aspas, era a marca de um artista. Então, quando os governos são autoritários, a primeira coisa que deixa de existir é a arte enquanto arte. Quando a arte deixa de existir, como no nosso mundo atual, é sinal de autoritarismo, de imposição, de prepotência. Não existe governo absolutista, nem governo autoritário que permita a expressão artística de forma livre e verdadeira. Então, durante a história, vocês podem ver coisas como vocês veem no Egito. Porque para a gente aquilo é exótico, né? Pessoas com cabeças de animais, deuses com cabeças de animais, é exótico. Mas é uma escrita padronizada. Você pode achar uma estamparia bonita. Pode até ser. Aquilo pode ser até agradável de olhar, se você não souber bem o que significa, não é? Se você não associar a morte, se você for olhar as cores, ou seja, aquela história. Se você estiver numa cidade como turista, você tem um ponto de vista. Se você morar lá, você tem outro. Então, hoje eu quero mostrar a vocês a diferença, mais uma vez mostrar a diferença entre o que é arte verdadeira, o que é arte propriamente dita e o que é uma estampa, uma coisa padronizada. Por quê? Qual é a diferença entre trabalho manual e artesanato? O trabalho manual, apesar de ser feito à mão, é uma indústria. Já o artesanato, não.
O artista passa a criatividade dele, o gosto dele, as experiências dele, a cultura dele. Então, vamos começar lá do início a dividir o que é arte do que não é arte, para chegar, enfim, no momento em que passa a existir a anti-arte. Qual é a diferença em não arte e anti-arte? Não arte, eu diria que seria a arte egípcia, arte entre aspas, uma coisa padronizada, que não tem características propriamente de arte, não tem uma marca de artista, tem uma estética ditada pelo ditador para que sirva para exaltá-lo, para lhe dar mais poder, para lhe... tudo a respeito dele, né? E existe a arte, que é a arte indumentária, né? E às vezes está até ligada à religião. E também tem uma coisa: toda vez que a religião se torna opressiva, como no Egito, que também era, além dos governos absolutistas, a religião também era. Então, toda vez que existe um governo absolutista ou uma religião absolutista, acontece de não haver arte, propriamente dito. Por exemplo, no Oriente Médio, qual é a arte deles? A mesma coisa que no Egito. Eles têm, a arte deles está na caligrafia, está na maneira deles escreverem. Não, aquilo é padronizado. Não existe arte padrão. A arte não pode ser padronizada. A arte tem que ter criatividade, tem que ter a impressão digital de um artista, tem que ter uma série de coisas que fazem com que ela deixe de existir, enquanto arte, propriamente dita, verdadeiramente arte, em governos absolutistas, em religiões absolutistas, em sociedades absolutistas, sejam elas quais forem. Porque quando existe um poder absolutista, a arte deixa de ser ela mesma e passa a ser simplesmente um objeto, simplesmente uma ferramenta de poder, de status, de autoritarismo, de projeção daquele que está comandando. Então, aconteceu isso na época lá do Egito. Acontece isso no Oriente Médio até hoje, com as escritas lá, vocês não veem, não se pode pintar nada, é só fazer aquelas escritas. Aconteceu até na Igreja Católica, mas de uma forma melhor, porque a Igreja Católica criaram coisas lindas, deixaram que os artistas pusessem a criatividade deles, não fizeram aquilo, não exigiram aquele padrão tão rígido. Então aí surgiu Michelangelo, né? Surgiu Leonardo, porque eles realmente eram radicais, de certa maneira queriam ser absolutistas, mas não conseguiram ser tanto. Né? Sempre que houve a Igreja Católica, também houve outras religiões. Eles perseguiram também, fizeram... mas isso não foi nem coisa da Igreja Católica, é coisa do homem, né? Mas ela deu essa possibilidade, ela abriu esse espaço para a criatividade, na medida do possível, né? Porque muitas estátuas foram muitos nus, né? Foram censurados. Teve até histórias de que
religiosos da Igreja Católica mutilaram estátuas e por aí vai. Então, a arte não combina nem existe em sociedades com algum tipo de absolutismo que a usa como ferramenta para impor suas vontades, para impor suas ideias, para impor seu prestígio, para impor seu poder.